Você já tentou falar algo simples em francês e de repente você travou? Tipo, eu não ouvi, eu não entendi, eu não tenho dinheiro, eu não preciso. Então calma, pois nesse vídeo eu vou te mostrar e te ensinar as frases mais ditas por quem realmente fala o francês do dia a dia. Mas antes de realmente nossa aula começar, escreve aí nos comentários a seguinte frase de motivação: aprender francês é o meu objetivo. Escreve aí nos comentários essa frase para a gente começar a nossa aula com toda a energia para aprender. A gente começa com a frase eu não tenho tempo. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah, professor, tá rápido demais, não consigo te entender. Relaxa, não se preocupe, a gente vai falar bem devagar. Ó, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Nessa frase, nós temos dois biquinhos, que é o je, olha aqui, ó, je e o le. Coloquei também para você a transcrição fonética, então toda vez que você vir o trema em cima de uma vogal, você sabe que tem que fazer o biquinho. Muito bem. Então, ó, je n'ai pas le temps. Ficou bem simples de ler, né? Só que você não pode ficar se acostumando a olhar apenas para a transcrição fonética, porque você tem que entender realmente como é que a gente pronuncia as palavras, as frases, tá bom? Então, ó, je n'ai pas le temps significa o quê? Eu não tenho tempo. Só que essa é uma maneira mais formal. No dia a dia, você vai falar sem esse N aqui, ó, que é como se fosse o ne da negação em francês. Ah, não consegui entender nada, professor. Não se preocupe. A gente vai tirar apenas aqui, ó, o N e vai colocar isso aqui, ó. J'ai pas le temps. Fica até mais fácil porque você vai falar apenas um biquinho. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Repete para mim aí, vai. J'ai pas le temps. Mais uma vez. J'ai pas le temps. Agora eu quero que você repita a maneira formal, ó. Je n'ai pas le temps. É muito importante você saber também que quando nós usamos aqui essa estrutura, j'ai pas le temps, a gente não vai falar exatamente j'ai pas le temps. A gente fala um pouco mais rápido, mais fluido. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Aqui você vai engolir um pouco esse le. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Consegue falar isso? Vamos lá. Tenta pronunciar para mim aí. Eu sei que é um pouco complicado porque é rápido, mas você vai conseguir. J'ai pas le temps. Eu não tenho dinheiro. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Repete comigo. Je n'ai pas d'argent. Très bien. E aqui a gente percebe que tem basicamente a mesma estrutura da frase anterior. Então, essa é uma maneira mais formal. Você pode falar informal aqui, ó, tirando tudo isso aqui, tá bom? E dizer j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Deu para entender aí mais ou menos? Repete para mim aí dessa maneira. J'ai pas d'argent. Très bien. Eu não quis. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Repete para mim. Je n'ai pas voulu. E aqui você pode fazer também a mesma coisa, ó. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Repete. Très bien. E rapidamente, para que você possa entender, a gente está usando aqui uma estrutura de frase um pouco diferente das frases anteriores. Isso porque estamos vendo uma frase no passado, mais precisamente no passé composé. E relembrando, o passé composé, a gente pode formá-lo através do verbo avoir e o verbo être como auxiliares. E aí você precisa, além desse verbo auxiliar, o particípio passado de um verbo, que nesse caso aqui é o verbo vouloir, que significa querer, tá bom? Querer em francês nós falamos vouloir. E o particípio passado do verbo vouloir é o voulu. Voulu. Ah, professor, não entendi nada de gramática. Esquece, esquece. O que você tem que aprender? Isso aqui, ó. Eu não quis.
je n'ai pas voulu. Ou você pode falar j'ai pas voulu. Simplesmente isso. Eu não acabei ou eu não terminei. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Olha aqui, ó. Je, que é o único biquinho dessa frase. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. E aí você percebe o quê? Se a gente fazer novamente essa estrutura, ó, você nem precisa fazer o biquinho. J'ai pas fini. É mais comum no dia a dia dos franceses e é mais fácil de nós brasileiros pronunciarmos. Não é verdade? Então repete para mim. J'ai pas fini. Então se eu falar assim, ó, tá fini? Se eu fizer essa pergunta para você, você acabou? Tá fini? O que você vai responder? J'ai pas fini. Eu não acabei, eu não terminei. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Eu não vi. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Olha aqui na transcrição. Je n'ai pas vu. Tem o trema, é biquinho. Como é que você vai fazer o biquinho da letra U? Você vai falar a vogal I e fazer o biquinho, ó. U, pronunciando isso aqui. Vu, vu. Nesse caso aqui do je, você vai falar o E do bebê, e vai fazer o biquinho. Je n'ai pas vu. Eu não vi. E aí você pode fazer sempre a mesma coisa. Tirar aqui, ó, esse N da negação e também o E do je e colocar esse carinha aqui, ó. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Então, se eu fizer essa pergunta para você, tá vu? Tá vu? O que você vai me responder? Ou sim ou não, né? Por exemplo, j'ai vu, oui, j'ai vu, ou non, j'ai pas vu. Vou colocar aqui para você entender o que eu estou falando. Ó, essa aqui é a pergunta. Tá vu? Você viu? Tu viste? Aí o que acontece? Se você tiver visto, você vai falar isso aqui, ó. Você pode falar oui no início. Oui, j'ai vu. Sim, eu vi. Então, para falar eu vi, é isso aqui, ó. J'ai vu. J'ai vu. E para você falar não, você coloca o non. E aí você fala non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Então, esse carinha pá aqui, ele faz toda a diferença na negação. Ele é um que nunca pode sair. O ne pode sair, mas o pá ele não pode, porque senão vai se transformar numa frase positiva. Se você falar j'ai vu, eu vi. J'ai pas vu, eu não vi. Eu não ouvi. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Repete para mim. Je n'ai pas entendu. Encore une fois, mais uma vez. Très bien. E aí você pode fazer aquele carinha que a gente já explicou. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Isso mesmo. E lembra, se por acaso você remover esse pas, a frase vai se transformar em afirmativa. Então, ó, j'ai entendu significa eu ouvi. J'ai entendu. Se eu fizer a seguinte pergunta para você, est-ce que... Deixa eu escrever aqui, fica mais fácil. Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai... Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai dit? O que significa essa frase? Você ouviu o que eu te disse? Eu poderia tirar esse est-ce que aqui e deixar apenas isso aqui, ó. T'as entendu ce que je t'ai dit? Mais devagar. T'as entendu ce que je t'ai dit? Nós temos aqui, ó, um biquinho aqui, outro aqui, aqui e aqui, ó. Entendu ce que je. E aqui é aberto, ó, t'ai dit. Est-ce que t'as entendu? Ou simplesmente, t'as entendu ce que je t'ai dit? E aí sim você pode responder, oui, j'ai entendu. Sim, eu ouvi. Ou você pode colocar aí, non, je n'ai pas entendu. Voilà. Non, je n'ai pas entendu. Ou tout simplement, ou simplesmente, ó, j'ai pas entendu. Voilà. Eu não preciso. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas
besoin. Eu não preciso. Je n'ai pas besoin. Repete. Muito bem. Lembrando que aqui, ó, é biquinho, tá? Besoin, besoin. Je n'ai pas besoin. Tem dois biquinhos, né? Je n'ai pas besoin. E aí você pode tirar esse carinha aqui, ó, e falar simplesmente, tout simplement, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Repete para mim. J'ai pas besoin. Mais devagar. J'ai pas besoin. Muito bem, très bien. E um recadinho rápido para você que está gostando da nossa aula. Se você quer apoiar o nosso trabalho para que a gente continue a ter essa motivação de trazer mais vídeos como esse, vídeos de francês com música, vídeos de francês com séries, vídeos de francês com filmes, é muito importante que você clique nesse botãozinho aí de Seja Membro. Com certeza eu estarei sempre aqui te ajudando no teu aprendizado de francês. Eu não consegui. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Olha aqui, ó. Je, biquinho, n'ai pas réussi. Lembrando que o acento agudo, nosso acento agudo em francês, nós temos que falar ele fechado, ó. E, ré, réussi. Porque o U, ele é biquinho. Tanto que quando você olha para cá tem um trema. Ó, réussi. Réussi. É um pouquinho complicada por conta desse carinha aqui, ó. O R. Réussi. Réussi. Então, je n'ai pas réussi, eu não consegui. Você pode falar ainda isso aqui, ó. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Repete. J'ai pas réussi. Fala para mim aí essa maneira aqui, ó, mais formal. Je n'ai pas réussi. Très bien. E se fosse afirmativa? J'ai réussi. Você vai tirar o N, né, que já dá o sentido de negação, e também esse carinha aqui, tá? Principalmente ele. Então, ó, j'ai réussi. Você não pode deixar assim, ó, dessa maneira. Ah, mas você não pediu para tirar o N? Sim, só que a gente tem que fazer isso aqui, né? Não tem jeito. J'ai réussi. Vale lembrar ainda que o verbo conseguir em francês, além de ter esse sentido aqui de réussir, forma infinitiva, também nós podemos utilizar o verbo arriver, que literalmente significa chegar. Isso mesmo. Só que em algumas frases ele vai ter o sentido também de conseguir. Eu não fiz. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Repete para mim. Je n'ai pas fait. Très bien. Agora fala assim, ó. J'ai pas fait. J'ai pas fait. J'ai pas fait. E essa fé aqui não é a nossa fé do português, tá bom? Apesar de eu escrever isso aqui, ó. Mas é apenas para você pronunciar corretamente. J'ai pas fait. A nossa fé de crença em alguma coisa, né, de você acreditar em alguma coisa, a gente escreve dessa maneira, ó. Foi. Em francês, quando você fala foi, aqui dessa maneira com o S, tem o sentido de vezes. Por exemplo, j'ai lu, deixa eu escrever aqui para você entender o que eu estou falando. J'ai lu ce livre une fois. Eu li esse livro uma vez. Então, ó, vez ou vezes, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 3 vezes, j'ai lu ce livre 3 fois. Então, 3 vezes. Então, ele vai ter o sentido de vez ou vezes. Além disso, fígado, nós falamos foie também, ó. Foie. Então, foie, fígado, que é nosso corpo. Foie, no sentido de vezes. E foie, sem o S, que está relacionado à nossa crença, a você acreditar em alguma coisa. Eu não entendi. Talvez essa você já conheça, porque usamos muito no dia a dia. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. A última vez, antes de você falar sozinho, je n'ai pas compris. Mais rápido, je n'ai pas compris. Muito bem, agora, ó, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Muito bem. Eu não tenho nenhuma chance. Je n'ai aucune chance.
Je n'ai aucune chance. Répète. Je n'ai aucune chance. Mais rápido agora, de maneira mais natural. Je n'ai aucune chance. Vamos remover aqui, ó. Lembra? J'ai aucune chance. J'ai aucune chance. Très bien. Então, essa palavra nenhuma, nós falamos aucune. Feminino aqui em português, feminino em francês. Aucune. E se fosse nenhum? Vamos supor que fosse nenhum. Aí você ia falar aucun. 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 Nenhum. Aucune. Nenhuma. Eu não tenho sorte. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Répète. Mais natural. Je n'ai pas de chance. Muito bem, très bien. Agora, a gente vai tirar esse carinha aqui, ó, e falar j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Répète. Très bien. E aí, mais natural ainda. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Você não escuta muito esse de. J'ai pas de chance. J'ai pas, ó, pas, você parece que une o pas e o de, pas de. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Então, no dia a dia, se você estiver realmente ouvindo um diálogo entre franceses que já se conhecem, você vai ouvir isso aqui, ó. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. E não j'ai pas de chance. E nem tampouco je n'ai pas de chance. A não ser que você esteja realmente vendo algo formal, como jornalismo, enfim. Aí eles são meio que obrigados a falar je n'ai pas de chance, tá? Mas no dia a dia é muito comum a gente ouvir j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. E algo interessante nessa frase que com certeza você percebeu é essa palavrinha aqui, ó, chance, que vai ter o sentido de sorte. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma outra frase, bonne chance, o que significa? Boa sorte. Bonne chance. Deu para pegar a jogada? Eu não enviei. Je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé. Ó, envoyé. Você dá uma volta aqui na boca, ó. Je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé. Você pode falar o quê? J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. Repete para mim. J'ai pas envoyé. Rápido, mais devagar então. J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. Parece que fica tão abusado que a gente acaba aprendendo. Eu não recebi. Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. Repete. Je n'ai pas reçu. E aqui, ó, tem o biquinho aqui. E dois aqui, tá? O re e o su. Complicado. Tenta falar um por vez, ó. Re, re. Lembra como é que você vai fazer o biquinho? É o e. Com o R, re, re, re. E aqui agora falando esse aqui, su, su. Reçu, reçu, reçu. Falando a frase completa. Devagar, tá bom? Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. À vous? Très bien. E para ficar mais fácil para você, para facilitar aí, faça apenas esses dois biquinhos. J'ai pas reçu. Très bien. Eu não recebi. E se fosse afirmando, era só tirar esse pas, ó. J'ai reçu. Eu recebi. J'ai reçu. J'ai reçu. Eu não comi. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Eu não comi. Repete aí. Je n'ai pas mangé. Agora, se alguém te perguntasse assim, ó. Ei, você já comeu? T'as déjà mangé? T'as déjà mangé? Se fosse afirmando, como é que você falaria? Sim, eu comi. Oui,
Exactement. Oui, j'ai mangé. Então, ó, j'ai pas... Não, o pas não, o pas tem que tirar. J'ai mangé. Oui, primeiro tem que falar assim, né? Oui, j'ai mangé. Oui, j'ai mangé. Sim, eu comi. Lembrando, está no passado. Como é que nós formamos uma frase no passé composé? Você precisa primeiramente do auxiliar ou avoir ou être, mais o particípio passado do verbo em questão. Nesse caso aqui é o verbo comer, tá bom? Falei isso lá no início do vídeo, estou falando aqui agora e você vai terminar de assistir essa aula sabendo aí mais ou menos realmente como é a formação do passé composé. Então, vamos deixar aqui, ó. Ah, tá, tem esse aqui ainda, né? J'ai pas mangé, que é o quê? Eu não comi. É a maneira um pouco mais natural do dia a dia e mais fácil, porque você não vai utilizar o biquinho no início. Por exemplo, formal, je n'ai pas mangé. Mais informal, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Você percebe que quando a gente acelera, a gente consegue se igualar um pouco aqui o patamar dos franceses. Por isso que é importante a gente entender aí em diferentes velocidades. A gente tem que estudar aí devagar para você entender realmente o que os franceses estão falando. E aí a gente vai aumentando o nosso nível. Para você falar aí, ó, eu não bebi, j'ai pas bu. J'ai pas bu. Na verdade, eu comecei pela maneira informal. Vamos falar aqui a formal. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Repete para mim. Je n'ai pas bu. Ah, professor falou rápido demais. Tudo bem. Je n'ai pas bu. Biquinho aqui e aqui. Só você. Muito bem. Agora falando informal, assim como eu falei lá no início. J'ai pas bu. J'ai pas bu. Très bien. E se fosse eu bebi? J'ai bu. J'ai bu. Olha aqui, ó. O auxiliar avoir, que está sendo conjugado no presente, tá bom? E o particípio passado do verbo beber. Beber. Em francês, vamos ver se você já conhece esse verbo. Vamos lá, fala para mim aí. Isso mesmo, é o verbo boire. Beber, boire. Particípio passado, bu. Ou seja, o que é o particípio passado? O professor fala, mas não entendi nada. Ó, quando você fala bu, apenas bu, é como se você estivesse falando isso aqui, ó. Bebido, bebido. Na frase anterior, manger, do jeito aqui, ó, separado, do jeito que está aqui, é como se fosse comido, tá bom? Deixa eu ver mais uma outra aqui. Aqui, ó, reçu, reçu. Recebido. Só que quando nós colocamos o auxiliar do ladinho do particípio passado, aí a gente forma o passé composé. Então, você não vai traduzir literalmente, porque se fosse literalmente para você traduzir isso aqui, ó, seria eu tenho, porque G significa o quê? Eu tenho. Eu tenho bebido. Só que não significa isso. Eu tenho bebido. J'ai bu significa eu bebi. Lembrando que aqui eu estou colocando na forma afirmativa, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Eu bebi, j'ai bu. Deu para entender? Se você aprendeu pelo menos uma coisinha nova neste vídeo, prova para mim que você está evoluindo e comenta aí nos comentários. Hoje eu aprendi francês de verdade. Vamos encher os comentários com motivação e mostrar que tem uma galera unida aqui aprendendo francês junto. E se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube. Olha aqui, ó.